Olá pessoal, meu nome é Manuel, sou professor de Geografia e YouTuber e estamos aqui para mais um vídeo sobre Geografia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre malthusianismo e neomalthusianismo. Mas antes de começar, vou fazer aqueles pedidos de sempre. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, pois dessa forma você vai me ajudar a chegar a um número maior de pessoas. Então vamos lá, gente! Bom, gente, como eu falei, o tema do vídeo de hoje é malthusianismo e neomalthusianismo. O que é malthusianismo e neomalthusianismo? De forma geral, são duas teorias demográficas, ou seja, são duas teorias que tentam explicar o desenvolvimento da população, principalmente tentam explicar a relação entre crescimento populacional e pobreza. Apesar do malthusianismo e do neomalthusianismo serem duas teorias de séculos passados, malthusianismo do século XIX e neomalthusianismo do século XX, essas duas teorias, como a gente vai ver ao longo desse vídeo, estão muito presentes nos dias de hoje, principalmente no senso comum. E a gente vai ver exatamente como que esse senso comum ele é construído a partir dessas duas teorias. O malthusianismo, como eu disse, é uma teoria demográfica ali do início do século XIX. Essa teoria foi criada por Thomas Malthus. Quem foi Thomas Malthus? Malthus foi um pastor da igreja anglicana, ou seja, ele era inglês, filho de donos de terra, então Malthus não era pobre, e que viveu entre o século XVIII e XIX. O Malthus vai se dedicar ao estudo da população. Por que ele se dedica a esses estudos? Qual é o contexto que Malthus está vivendo que faz com que ele se dedique aos estudos demográficos? Vamos pensar, a gente está falando do século XVIII, final do século XVIII e início do século XIX, na Inglaterra. O que está acontecendo nesse período? Nesse período estava ocorrendo a consolidação da primeira Revolução Industrial e, portanto, do capitalismo industrial. Então o Malthus ele vai perceber uma série de mudanças que estavam ocorrendo na sociedade. Para começar, com o fim do modo feudal de produção, a gente tem a existência do chamado êxodo rural, ou seja, uma grande quantidade de camponeses vão migrar dos campos para as cidades para se transformarem em proletariados, ou seja, donos da sua força de trabalho. Então esses proletariados, uma vez na cidade, o que eles vão fazer é vender sua força de trabalho para os donos do meio de produção, os burgueses. Então Malthus vai observar esse fluxo de pessoas em direção à cidade e vai perceber que há uma quantidade menor de pessoas vivendo no campo e produzindo alimentos. Outro elemento desse contexto é o pauperismo. O que é isso? Esse grande fluxo de pessoas saindo da cidade e indo para o campo vai resultar numa grande massa de pessoas desempregadas, porque nem todo mundo vai ser empregado nas indústrias. Além disso, a introdução das mulheres no trabalho industrial e também das crianças vai rebaixar ainda mais o salário geral dos trabalhadores. Então, todos esses fatores juntos vão fazer surgir o que a gente chama de pauperismo. O que é esse pauperismo? Você tem uma grande massa de classe trabalhadora empobrecida, vivendo sob condições extremamente precárias. Então era muito comum que essas pessoas passassem fome e morressem de fome. Então Malthus vai observar tudo isso e vai criar a sua teoria. Qual é a sua teoria? Malthus vai dizer que o crescimento populacional nas cidades vai exercer uma pressão sobre a produção de recursos, sobre a produção de alimentos. Por quê? Porque para Malthus a produção de alimentos cresce em progressão aritmética e a população cresce em progressão geométrica. Então, vamos dizer que numa PA, ou seja, numa progressão aritmética, lembrando que eu não sou professor de matemática, sou de geografia, então me perdoem qualquer erro matemático. Mas tendo razão 2, a gente começando lá do zero, a gente sempre vai somar. Então, 0 mais 2, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8 e por aí vai.
Já na progressão geométrica, a gente tem uma multiplicação. Então, razão 2, a gente começa com 1, multiplica 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ou seja, como vocês estão vendo nesse gráfico aí, a produção de alimentos cresce numa velocidade inferior ao crescimento populacional. Então, Malthus vai observar isso e vai dizer, óbvio, nós precisamos reduzir o crescimento populacional, caso contrário, em pouco tempo não teremos alimento para alimentar toda a população. E aí, a teoria de Malthus ela tem alguns problemas que a gente vai falar mais adiante. Mas o pior não é sua teoria em si, o pior está na solução de Malthus. Qual é a solução de Malthus para esse crescimento populacional? A morte. Então, para ele, existem dois fatores, os repressivos e os preventivos. Os repressivos do crescimento populacional são a fome, a guerra, as epidemias e tudo aquilo que causa a morte da população. Ou seja, tudo aquilo que contribui para a morte da população reprime o crescimento populacional. Logo, para Malthus, isso é positivo. Os outros fatores, que são os fatores preventivos, são aqueles que, obviamente, evitam que a população se reproduza sexualmente. Então, por exemplo, o celibato. Ou seja, para Malthus, as pessoas, principalmente as pessoas pobres, porque elas não têm condições de se desenvolverem, não têm condição de crescerem, porque não têm dinheiro. Essas pessoas, elas precisam reprimir os seus desejos sexuais. E aqui, obviamente, há um elemento religioso muito forte, já que Malthus era pastor da igreja anglicana. Então, existia um moralismo muito grande por parte de Malthus. Qual é o problema da teoria malthusiana? É que Malthus ele não observa o modo de produção. Então, Malthus ele deixa de enxergar que o crescimento populacional naquele período ele era utilizado para o bem do modo de produção capitalista, já que você precisava de um grande excedente de trabalhadores para gerar o que a gente chama de exército de reserva de mão de obra, ou seja, aquelas pessoas que não vão ser empregadas pela fábrica, mas que estando na condição de desempregados, regulam o salário de quem está empregado. Como assim? Bom, se você tem uma grande quantidade de pessoas desempregadas, quem está empregado não vai entrar em greve, não vai pedir aumento salarial, melhores condições de trabalho. Então essas pessoas desempregadas estão regulando o trabalho de quem está empregado. Então o crescimento populacional naquela altura, para o modo de produção, era positivo e não maléfico, como o Malthus coloca. Além disso, Malthus não observa que a industrialização vai se somar à agricultura e vai produzir, por exemplo, tratores, vai produzir elementos químicos que vão corrigir o solo, que vão aumentar a fertilidade. Então essa junção da indústria e da agricultura vai aumentar a produção de alimentos e vai fazer com que a produção de alimentos seja acima até mesmo do necessário para a reprodução da classe trabalhadora, a reprodução da humanidade. Então esses são os limites do Malthus. E a gente percebe que, obviamente, o Malthus ele tem uma influência muito grande de teorias eugenistas, colocando a população pobre como uma população que deve morrer para a continuidade da sociedade. Então, existe um fator reacionário muito forte na teoria de Malthus. A outra teoria, que na verdade não é uma teoria, né? O neomalthusianismo é muito mais uma corrente que retoma algumas ideias de Malthus, não retoma em sua totalidade, até porque os neomalthusianos estão pensando o século XX, mas os neomalthusianos eles retomam muita coisa do que Malthus falou, apesar de não tudo. Eu vou trazer aqui o principal neomalthusiano, que é o William Vogt. Quem é o William Vogt? Ele era um ecologista e ornitólogo que vai começar a estudar o crescimento populacional. Por quê? Para o Vogt, a população estava crescendo demais. E se a população estava crescendo muito, você precisaria de mais terras para alimentar a população. Ou seja, ele repete justamente o erro lá da teoria do Malthus, que é entender que você precisa de muita terra para produzir alimento quando
o avanço tecnológico permite a produção de alimentos em terras menores. Mas ele percebe que, conforme a população cresce, a humanidade precisa de mais terras para produzir e isso gera um impacto ambiental. Não só para produzir a agricultura, mas também para mineração e para outros tipos de coisa. Então tudo isso vai fazendo com que a natureza, né, original, ela reduza o seu tamanho até praticamente ser extinguida. Inclusive, o Vogt ele vai ser conhecido como ambientalista apocalíptico. Por quê? Porque ele entende que o impacto causado pelo ser humano no meio ambiente pode ser o apocalipse da humanidade. Bom, quais são as soluções do Vogt para que isso não aconteça? E aí, de novo, assim como em Malthus, a teoria até é razoável, a gente pode dizer que tem algumas coisas erradas, mas, assim como Malthus, o Vogt ele tem uma pulsão pela morte na sua solução para controlar o crescimento populacional. Então o Vogt, por exemplo, ele era totalmente contra os avanços da medicina sanitária, porque para ele, à medida que a medicina sanitária avançava e atendia o maior número de pessoas possível, isso significava um maior crescimento populacional. Para o Vogt, a morte também era um regulador do crescimento populacional. Então, se a morte é um regulador do crescimento populacional, você não pode evitar que a morte aconteça, como a medicina sanitária pretendia. Então, para a gente perceber essa pulsão pela morte do Vogt, eu vou ler um trecho dele aqui que fala exatamente sobre a medicina. A profissão médica moderna, ainda estabelecendo a sua ética de acordo com as dúbias afirmativas de um homem ignorante que viveu há mais de 2000 anos, continua a acreditar ser seu dever conservar vivo o maior número possível de indivíduos. Em muitos lugares do mundo, os médicos aplicam a sua inteligência a um aspecto do bem-estar do homem, a sobrevivência, e negam o seu direito moral de aplicá-la ao problema considerado em seu todo. Mediante assistência médica e melhoria das condições sanitárias, são responsáveis pelo fato de milhões de pessoas viverem mais tempo em crescente miséria. Ou seja, assim como o Malthus, o Vogt enxerga a morte, o encurtamento da vida, como uma forma de controlar o crescimento populacional e, portanto, de amenizar o impacto ambiental. Para vocês terem noção, ele chega a exaltar o Tsetse, que é um mosquito que dá em algumas regiões subsaarianas da África e que causa a doença do sono. Por que ele diviniza esse mosquito? Porque para ele, esse mosquito causador dessa doença impedia o avanço do desenvolvimento das populações africanas. Então esse mosquito ele era, na verdade, um protetor da natureza. Você provavelmente já ouviu isso em algum lugar. Você provavelmente, durante a pandemia, ouviu alguém dizer que o ser humano era o grande vírus do planeta, que, portanto, o Covid-19 ele existia justamente para controlar esse crescimento populacional, controlar a humanidade. Era quase que uma espécie de vingança do planeta contra o ser humano, como se o planeta ele fosse um sujeito capaz de se vingar, enfim, da humanidade ou de quem quer que seja. Como a gente viu, essas duas teorias elas têm uma série de limites, elas têm uma série de problemas. No caso do Vogt, o maior opositor dele é um brasileiro, o Josué de Castro, autor, entre outras obras, de Geografia da Fome. Então o Josué ele vai pegar o livro do Vogt, O Caminho para a Sobrevivência, e vai rebater um a um os pontos levantados pelo Vogt. Isso porque o livro do Vogt, no século XX, se tornou um dos livros mais vendidos do mundo. Era um dos livros mais lidos do mundo. Ou seja, a sua teoria era extremamente aceita, principalmente pela mídia e pela academia estadunidense. Isso porque o Vogt ele queria que os países preservassem o meio ambiente para que os Estados Unidos mantivessem o seu desenvolvimento, mantivesse o seu estilo de vida, o seu modo de vida. Para ele, inclusive, os Estados Unidos não deveria ter relações comerciais com nenhum país que não fosse capaz de preservar seu meio ambiente. Ou seja, o Vogt é aquilo que a gente pode chamar de intelectual orgânico da classe dominante dos Estados Unidos. E para fechar, é óbvio que essas duas teorias elas se transformaram naquilo que a gente chama de ideologia. O significado do conceito de ideologia pode ser sintetizada por essa frase de Marx e Engels na Ideologia Alemã, uma obra dos dois autores.
As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. O que isso significa? Isso significa que Malthus e Vogt, quando escreveram essa teoria, quando pensaram a sua teoria, pensaram em produzir uma teoria para as classes dominantes? Não, mas eles escrevem teorias que não vão até a essência do problema, capturando apenas a aparência do problema. Qual é a aparência do problema? A superpopulação, o crescimento populacional. É só nessa aparência que os dois autores ficam. Eles não conseguem ir à essência do problema. Eles não conseguem, por exemplo, se perguntar qual é a contribuição do modo de produção para a escassez de recurso, qual é a contribuição do modo de produção capitalista para o impacto ambiental gerado pela humanidade. Eles ficam só na superfície, vamos dizer assim, não vão até as águas mais profundas. E a gente percebe que essas ideologias, elas estão presentes no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente pega os filmes dos Vingadores, que tem um personagem chamado Thanos, Malthus, tem ali, enfim, mesma tonalidade, as palavras, os nomes dos dois, porque tem sentido. O Thanos é um malthusiano. Ele pensa que matando metade da população vai reequilibrar o planeta, vai reequilibrar o universo, na verdade, e tudo vai voltar a ser como era antes, vai voltar a ser bom. E do outro lado, a gente tem na DC, no filme do Aquaman, o Rei Orm, o mestre dos oceanos, alguma coisa do tipo, que pensa que o seguinte: a população do continente, ou seja, a população terrestre, está crescendo muito, está gerando muitos impactos no meio ambiente, e isso causa um problema para os moradores dos oceanos, para a população que vive em Atlantis e por aí vai. Mas nenhum desses dois vilões, eles pensam o modo de produção. Nenhum desses dois vilões pensa que não basta matar metade do universo e não basta você eliminar a população que vive na Terra. Por quê? Se você não muda o modo de produção, tudo continua a ser como era antes. Então, a população, no caso do Thanos, vai voltar a crescer, vai voltar ao tamanho que era quando ele matou metade da população e funcionando da mesma forma. E, do outro lado, o Rei Orm vai matar metade da população, mas ele se esquece que a própria Atlantis gera impactos ambientais. Por quê? Quem assistiu o filme percebe que a sociedade de Atlantis é extremamente evoluída, desenvolvida. Ou seja, aquele desenvolvimento é um desenvolvimento sustentável? Não gera nenhum impacto? Aquelas tecnologias, de onde elas são retiradas? Quais são os rejeitos produzidos na extração de minérios para a produção da moradia, das naves e por aí vai? Então nada disso é abordado no filme. Óbvio, os autores não estão pensando, os autores dos filmes não estão pensando em fazer uma defesa das classes dominantes. Mas ao reproduzirem essas teorias, ao reproduzir essas ideologias, eles acabam levando as pessoas a acreditarem que o problema é realmente a população, quando na verdade o problema é o modo de produção. A população é apenas um dos elementos dessa equação toda. Então todos esses autores que nós falamos hoje, eles pensaram apenas a população, não conseguiram pensar o modo de produção. Então por isso as suas teorias são teorias ideológicas, que ficam apenas na aparência e não conseguem ir até a essência. Bom, gente, esse vídeo ficou extenso, porque merecia ser melhor trabalhado. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Comentem, por favor, falem aí de outros filmes, enfim, de outros desenhos, inclusive, de produção pop em geral, que fala sobre essas teorias, que aborda essas teorias de forma implícita. Vou ficar por aqui, vou fazer aqueles pedidos de sempre. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Porque dessa forma você me ajuda a chegar a um número maior de pessoas e eu vou ficar por aqui, gente. Tchau!